muito boa tarde. Estamos aqui nos estúdios do Instituto Berthold para começar mais um programa falando de sustentabilidade. Sejam muitos bem-vindos. O nosso convidado dessa tarde é o Dr. Cláudio Soares da Silveira, um grande especialista em licenciamento ambiental, fiscalização ambiental, foi diretor da Fundação Municipal de Meio Ambiente, da Floram, servidor daquela fundação durante mais de 35 anos, foi também procurador jurídico do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, é engenheiro sanitarista e advogado, foi ainda chefe de setores na prefeitura, na vigilância sanitária e tem destacada atuação na área ambiental no estado de Santa Catarina. Cláudio, seja bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo aqui nos nossos estúdios do Instituto Berthold. E nós hoje vamos conversar relaxadamente ou descontraídamente aí sobre a questão ambiental em Santa Catarina, sobre licenciamento ambiental, sobre gestão ambiental, educação ambiental, que é bem a nossa área e onde militamos há tanto tempo. E você, com a bagagem que tem, que se aproxima de 40 anos de experiência, só de prefeitura, tens aí pelo menos uns 37 a 38 anos, eu não sei exatamente, você vai falar para nós. E é uma satisfação te receber aqui nos estúdios do Falando de Sustentabilidade, para conversarmos sobre esses temas tão importantes para Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde àqueles que nos assistem. É um prazer o convite que recebi para tentarmos conversar um pouco sobre a realidade do Estado, sobre essas novas regras de ambientais que estão aí em vigor. Né? Como você disse, sou funcionário, servidor aposentado da Prefeitura, né? 36 anos, corrigindo a conta, 36 anos na Prefeitura, mais os 3 no Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, somos aí uns 39 anos na área pública. Acho que encerrei minha participação na área pública, agora estamos aí na iniciativa privada, buscando contribuir, né, com o conhecimento acumulado durante toda a vida, com os casos que aparecerem para que possam ser analisados. Agora, Cláudio, a bagagem, a experiência conta muito em todas as profissões, em todas as carreiras. Uhum. E você realmente adquiriu uma experiência que poucos têm no nosso estado, não estou aqui exagerando, e eu queria te fazer a primeira pergunta no sentido de como você vê hoje a descentralização do licenciamento ambiental com o surgimento de inúmeros órgãos municipais de meio ambiente, você que já transitou pelos 2 entes, o municipal e o estadual, e conhece também todas as atribuições e competências do ente federal, né? Hoje, surgindo aí os consórcios de licenciamento ambiental, de meio ambiente, de gestão ambiental, para licenciamento e fiscalização, como é que você vê esse surgimento, esse crescimento, a importância ou os perigos da descentralização através de órgãos municipais de meio ambiente? Eu sou muito favorável à municipalização. Ela já vinha acontecendo antes da Lei 140, né, de 2011, e a própria legislação faz a previsão de que o município é o titular também das questões ambientais. Então, eu acho muito positivo esse processo de municipalização. Os municípios estão se estruturando, né, na medida em que vão assumindo. Os consórcios realmente são uma realidade, né? Os municípios realmente principalmente os municípios menores, eles têm se unido para poder fortalecer as estruturas, né? Acho bastante interessante. Temos que ter cuidado, né, nessa questão, porque os municípios têm as suas fragilidades
né, estruturais, de orçamento, e isso às vezes compromete a eficiência, mas eu vejo que nada que não possa ser resolvido com treinamento, capacitação, e evidentemente tem que existir uma vontade política nesse processo, que é de investir nessa questão ambiental, porque se o município se propõe a assumir essa pauta, né, de licenciar, o gestor tem que ter o compromisso de fazer com que a estrutura que ele implante faça frente à demanda. Funcione, faça frente à demanda. Tenha que ter técnicos capacitados, né, devidamente registrados nos conselhos de classe, né, ou CREA, ou Conselho de Química, ou Biologia, enfim, dependendo da profissão que o técnico escolher. Então, acho bastante importante e acho que é um processo sem volta. A municipalização é um processo sem volta. Os municípios têm garantido isso legalmente, né? E compete também ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, também ao próprio IMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente, para que eles possam auxiliar nesse processo, não esquecendo a FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, que são órgãos que estão ali para assessorar, né, fazer com que os municípios possam deslanchar nesse processo que é, no meu entendimento, irreversível. Muito bem. Bom, esse nosso espaço, o Falando de Sustentabilidade, é justamente um espaço para a gente discutir toda essa questão ambiental, toda essa problemática do licenciamento ambiental, da preservação ambiental, da fiscalização ambiental, da educação ambiental, da cidadania, desse aspecto da cidadania, ou desse aspecto do cidadão, o papel que o cidadão tem que ter. E, Cláudio, a gente sabe que os municípios são os agentes da transformação, ou seja, são os operadores do resultado final. É lá que é definida a questão da destinação do lixo, da reciclagem, que os munícipes têm que cumprir, vamos dizer assim, essas obrigações de cidadania, de preservação ambiental, de proteção ao meio ambiente. Então, a próxima pergunta diz respeito à questão do lixo, à questão da educação ambiental, que os municípios, na tua opinião, qual é o papel que os municípios têm que desenvolver, tem que voltar o canhão, vamos dizer assim, se é na questão da educação ambiental, se é na questão da fiscalização, se é na questão do licenciamento, o que é mais importante, na tua opinião, para os municípios, para os órgãos municipais, focar e direcionar o seu trabalho para que o resultado, para que o planeta, para que o meio ambiente, para que a sociedade tenha retorno positivo desse trabalho dos municípios? Eu acho que ele tem que focar em todas as áreas, né? Tem que focar no licenciamento. O licenciamento e a fiscalização estão agrupados na mesma legislação. O município que licencia obrigatoriamente tem que fiscalizar, né? Não pode se desvincular uma coisa da outra. A questão que você mencionou, a questão dos resíduos sólidos, né? Que popularmente conhecido, que a gente fala, o lixo, né? O resíduo sólido faz parte de um complexo que se chama saneamento básico, que é água, esgoto, resíduo sólido e drenagem urbana. Os 4 são essenciais e temos que lembrar que o município é o titular do saneamento básico. Quando nós percebemos, temos um problema de falta de água, de uma questão de esgoto sanitário ou de resíduos sólidos do lixo, normalmente existe uma empresa que opera esse serviço, mas ela tem um poder concedido do município para que ele exerça, né? Então, o município tem que se preocupar com isso também, e a educação ambiental é um tema transverso a tudo isso, né? Em todos esses aspectos, no licenciamento, na fiscalização, nos resíduos, na água, no esgoto, na drenagem urbana, a educação ambiental faz parte desse processo como um todo. Ela está presente, né? Porque existem questões que são simples de serem resolvidas tecnicamente. Mas, por exemplo, o caso do resíduo sólido, né? Vamos dar o exemplo da questão dos resíduos recicláveis. A reciclagem é um tema extremamente importante, mas eu
pontuo que um dos maiores desafios, porque a reciclagem, tecnicamente, é possível ser realizado, mas Sim. ela depende do fator humano. O fator humano você tem que reciclar na sua casa. E isso envolve o quê? Educação ambiental. Entendeu? Então, assim... Ou seja, os municípios incentivarem essa questão da educação ambiental. Sim, ela é transversa. Já na escola. Os processos... Começa na escola. Começa na escola, começa na população, começa na nossa casa. Né? Então, a educação ambiental, nesse aspecto, faz... Questão de água. Vamos economizar água. Economizar água exige o quê? Exige uma educação de procedimento, que começa nas indústrias, na residência. É uma questão de educação ambiental. O licenciamento ambiental é a mesma coisa. Se você exige que a empresa cumpra as regras para se licenciar, ela não deve cumprir simplesmente porque a legislação exige. Ela deve cumprir, além de ser um capital que ela agrega ao seu produto, ela necessita educar toda a equipe que ela trabalha, né? Ter uma linha de produção, dependendo da atividade, onde todos que pertencem a essa linha que propaguem a questão educação. Por falar em educação ambiental, nós teremos um dos próximos convidados, é o professor Celso Albuquerque, que virá nos próximos programas, já me confirmou, só vamos acertar a agenda. Ele é secretário adjunto de educação, foi secretário de meio ambiente e também vem debater futuramente com a gente sobre educação ambiental. Mas, Cláudio, tem temas que são muito polêmicos. Nós que militamos em órgãos ambientais, eu fui gerente, fui diretor, fui presidente de órgão ambiental no Estado, e sei que aprendi muito com pessoas como você, como grandes outros colegas, temas que há muitos anos, desde que eu comecei no órgão ambiental, na antiga Fátima, temas como a questão das áreas de marinha, das áreas costeiras, em relação à ocupação dessas áreas frente à resolução CONAMA 303 de 2002, aquela que preconiza o afastamento sobre os 300 metros de restinga. Uhum. E várias decisões polêmicas de casos pontuais, mas que acabam gerando jurisprudência, vamos dizer assim, tem feito com que ora está proibido, ora pode. Em lugares pode e em lugares não pode por causa de decisões e decisões judiciais ou mesmo de aplicação de critério de órgãos municipais e estadual diferenciados, critérios diferenciados. Como é que a gente poderia achar uma luz no fim do túnel para que essa insegurança jurídica que lança tantos empreendimentos, empreendedores, investidores, empresários sérios do nosso estado e até de outros estados, porque esse problema é no Brasil todo, para ter certeza que aquilo ali vai se manter, que aquilo ali tem uma diretiva que dê para entender, uma decisão judicial que harmonize e que concilie e que pacifique essa questão. Então, os 300 de Restinga é um problema de décadas que não tem segurança jurídica e não tem definição. Eu sei que tu já vivenciaste muito isso e eu queria ouvir a tua opinião, qual é a tua visão a respeito dessa problemática? Quando eu falo de Restinga, não arrepio o meu cabelo, porque eu não tenho mais cabelo. Mas é um tema polêmico. Tem uma tendência a se estabilizar no cumprimento do conceito de Restinga, né, do Código Federal, da Lei 12.651. Às vezes me fogem os números. Eu também esqueço sempre. E no artigo 3º, onde está comportado o conceito de APP, né, e onde estabelece as características
da restinga, do conceito de restinga, né? Fixadora de duna e estabilizadora de mangues. E estava pacificado o cumprimento a interpretação da restinga se aplicando o contexto da 12651. Mas na recente decisão judicial que hoje vigora, foi acrescido a esse conceito o cumprimento dos 300 metros de restinga, que é da resolução 303 do CONAMA, que vejamos que o conceito da resolução 303 é um conceito geológico, e o conceito da 12651 é um conceito da vegetação. E aí temos que somar os dois conceitos para interpretar no caso concreto. Então, hoje, a interpretação é caso a caso. Eu não vejo como se estender uma interpretação geral e um procedimento único não tem como. Não vejo como, acho que ficou mais complexo, né? Quando nós aplicamos somente a 2651, era mais simples essa aplicação do ponto de vista prático para a área técnica, né? Mesmo assim, muitos conflitos de interpretação da legislação acontecem até hoje, né? Mas quando se traz a aplicação dos dos 300 metros junto com o conceito da 12651, aí fica mais complicada a aplicação no dia a dia. Então, o que eu entendo? Entendo que os órgãos ambientais devem buscar que as suas áreas jurídicas interpretem essa decisão para dar um direcionamento ao seu corpo técnico. Porque senão vamos correr o risco que já temos em outros temas, que cada técnico faz a sua própria interpretação. E aí a prefeitura ou o município do norte do estado vai aplicar do jeito A, Florianópolis vai aplicar do jeito B e um município do interior, do sul do estado, vai aplicar de outra forma. E o Instituto de Meio Ambiente no estado, se não tiver uma interpretação para todas as suas regionais, que são 16, claro que no interior não teremos esse tema porque não tem restinga, mas no litoral também corremos o risco de ter aplicação de forma diferenciada. Então, entendo que tem que haver uma interpretação jurídica da decisão para orientar a área técnica para trabalhar. Porque a resolução 303 ficou suspensa durante anos. Sim, mas ninguém aplicava. Sim, mas validada agora pelo STF. Agora validada, ela muda tudo e algumas centenas de empreendimentos já estavam implantados. Sim. Nesse ato, vamos dizer assim, que a resolução estava sob júdice, né? Estava suspensa. E depois, quando você vem legitimar ela de novo, a aplicação, inclusive uma decisão de tribunais superiores, né? Que foi, no caso, o STJ, lança muita preocupação no setor produtivo, no setor da construção civil, turismo, resorts, enfim, centenas de milhares de empreendimentos na orla, no litoral catarinense e no Brasil, como eu disse. Cláudio, eu te pergunto te lanço mais um tema polêmico, que é a questão da fiscalização, que ela é concorrente, todos os órgãos podem fazer, mas diferente da fiscalização, o licenciamento ele não é de todos, ou é de um ou é de outro, de acordo com a Lei Complementar 140. Fala para nós a tua visão aí a respeito das competências para a fiscalização, porque acontece muito, você já assistiu isso, e os cidadãos que nos assistem, muitos deles pequenos, médios e grandes empreendedores e servidores públicos também de órgãos, essa questão de dois entes terem autuado, fiscalizarem e acabar gerando uma confusão. Qual é o melhor caminho para essa questão da fiscalização? Os entes se comunicarem, se dialogarem entre si, se integrarem, ou tem algum outro caminho para que não aconteça
essa confusão de 2 órgãos, 3 órgãos fiscalizando. Eu já vi auto de infração de 3 entes em um mesmo empreendimento, e realmente vira uma panaceia. Qual é a tua opinião a respeito desse assunto? Acho que vou começar a resposta de trás para frente. Eu acho que a solução é os órgãos conversarem, né? Não é à toa que temos um Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? Que o SISNAMA, que justamente prega isso, que é o trabalho conjunto. O que a Lei 140 já vem reforçar, a questão do trabalho feito com todos os entes ao mesmo tempo, no sentido de cada um dentro das suas competências. Antes da Lei 140, essa questão da fiscalização era bastante polêmica, né? Existia, e também no licenciamento, né? Com base no artigo 23 da Constituição, todos poderiam fazer, e ainda podem, mas a 140 estabeleceu as competências. Lá no artigo 17, estratifica o funcionamento da fiscalização. Então, na verdade, todos os órgãos ambientais dos municípios e do Estado, juntamente com a Polícia Militar Ambiental, podem fazer a fiscalização. O que a Lei 140 preconiza é que aquele que licencia é que fiscaliza, ou seja, o critério de fiscalização começa atrelado ao licenciamento ambiental. Mas não significa que outro ente federado não possa fiscalizar aquele mesmo empreendimento. E aí o que a própria lei traz? Ela traz assim, se um órgão estadual fiscalizou um empreendimento licenciado pelo município, por exemplo, né, e ocorreu algo que seja irregular, né, então o órgão que fiscalizou, como não é o ente licenciador, a não ser que identifique um ato de dano iminente, né, ele deve comunicar ao outro órgão para que atue, né, naquele caso e resolva o problema. Então, exige um trabalho de parceria entre os entes uma comunicação entre os entes que trabalham nessa questão do licenciamento. E assim, o funcionamento melhor é dessa forma, né? Um comunicado ao outro órgão, mas não significa que aquele que encontrou o problema não possa emitir um auto de infração, sendo que, se o ente licenciador emitir o auto também, prevalecerá o auto daquele ente licenciador, em detrimento do outro. Só que existem situações de atividades que não são licenciáveis. Então, ali sim, todos podem fiscalizar, dependendo do caso que se encontra. Certo. Então, acho que o segredo realmente, apesar da legislação já trazer a regra, né, na prática, existe a necessidade dos órgãos sim integrarem, né, num processo de harmonia, né, comunicando, trabalhando em conjunto, para que não ocorra o que você mesmo disse, um empreendimento com vários autos diferentes, né, que vão gerar decisões diferentes, que o autuado não sabe nem, às vezes, qual delas ele vai cumprir. Né? Então, eu acho que o importante mesmo é esse diálogo e esse trabalho em parceria entre os entes fiscalizadores, né? Como eu disse, estadual, ou municipal e federal também. Não podemos esquecer do IBAMA e do ICMBio. Agora, Cláudio, nós tivemos agora há poucos dias, regulamentada a nova Lei Geral do Licenciamento. Essa lei federal, que ficou quase 2 décadas no Congresso Nacional sendo debatida, sendo construída, e muitas idas e vindas a respeito dessa regra, que acabou sendo aprovada. Depois teve vetos do presidente, teve derrubada de vetos e agora finalmente a regulamentação. Eu sei que esse tema nós temos que fazer um programa só para ele, porque ele vai dar bastante assunto aqui no Falando de Sustentabilidade. Mas eu queria te perguntar uma coisa muito interessante, que eu sei que muitas pessoas vão achar esse tema muito interessante, como eu disse, sobre a demora, o motivo da demora dos órgãos ambientais em relação à análise dos processos.
muitos acham que os órgãos ambientais demoram por causa da burocracia, porque os órgãos são perversos, porque a legislação é perversa, porque o Ministério Público pressiona, pega no pé, fiscaliza, questiona tudo. Outros acham que o problema é a falta de recursos humanos. Enfim, nós sabemos, vivenciamos tudo isso, você vivenciou tudo isso. Qual é a tua visão hoje em relação ao verdadeiro motivo da demora? Tem uma série de motivos? Tem um motivo principal? Tem uma varinha mágica, uma solução para isso? O que é que tu achas e o que é que tu me dizes a respeito disso? Eu acho que essa questão da demora é um somatório de motivos, né? Existe a questão da falta de estrutura, né? A questão da falta de capacitação das áreas técnicas, né? Existe a questão muito polêmica da qualidade dos estudos que os órgãos ambientais recebem, né? Então, eu acho que é um somatório de motivos. E a nova lei do licenciamento ambiental, que foi aprovada, que entrou em vigor recentemente, ela é basicamente uma lei de procedimentos. Então, ela vem buscar harmonizar, implementar os processos, né? Facilitando a maneira com que os órgãos vão funcionar. Acho que nesse primeiro momento, os órgãos ambientais estão se adaptando ao processo, ao texto da nova lei. Como eu disse, ela traz muitas questões de procedimento, muitas mudanças nos sistemas de informática, né? Sistemas dos órgãos ambientais. Acho que é um processo de adaptação agora, mas a demora é um processo que é uma situação que é um somatório de causas, né? Como eu disse anteriormente, não podemos atribuir ao órgão ambiental somente a responsabilidade, não podemos atribuir somente ao empreendedor a responsabilidade. Acho que tem que se investir em capacitação da área técnica, tem que se investir em estrutura dos órgãos ambientais, tem que se conscientizar e buscar também capacitar os profissionais. O perfil de cada profissional. Sim, os profissionais que estão no mercado, que preparam os estudos. Sim. Né? Tem que haver diálogo entre os profissionais da iniciativa privada, os consultores ambientais e os órgãos ambientais, onde o órgão pode dizer a diretriz de determinado caso, olha, faça dessa forma, que será mais tranquilo a análise. Né? Então, eu acho que a somatório é um... Ou seja, tem deficiência dos dois lados. Tem deficiência dos dois lados. Do lado de cada balcão, vamos dizer assim, dos consultores, dos profissionais contratados pelos empreendedores, que deixam a desejar, e tem também deficiências dentro do órgão, muito embora às vezes com concursos que trazem dezenas e dezenas de novos técnicos, como foi o caso do Instituto de Meio Ambiente, do IMA, realmente, nos últimos anos, muitos novos concursados. Mas essa questão do perfil, o perfil e a bagagem que eles ainda não têm, a experiência que ele ainda não tem. Ele é um profissional que, às vezes, tem um potencial enorme, mas ele não tem ainda a experiência, a bagagem. E aí ele pega também outro que vem, que protocola e que apresenta estudos incompletos e tudo isso. Quer dizer, é um somatório, como você falou, e a acho que tem que ser incessante para melhorar, aperfeiçoar todas essas frentes. Eu acho que essa falta de bagagem que você mencionou, falta de experiência do novo técnico, isso se resolve com procedimentos claros, porque os procedimentos, eles não são um posicionamento do técnico, e sim um posicionamento da instituição. Então, se você entra numa empresa privada, né, vai operar uma máquina, por exemplo, você vai receber um manual. Olha, essa máquina opera, aperta o botão A, o botão B, depois o C e assim vai. Então, na administração pública, muitos casos o técnico entra, a sua mesa é aquela, o computador está aqui, o processo é isso e aquilo e pronto. Né? Ou às vezes faz uma capacitação de 1 ou 2 dias, mas não tem um acompanhamento de muito tempo. Mesmo na administração pública que existe o estágio probatório, né, é diferente do acompanhamento do dia a dia do técnico.
Não se forma um bom técnico de analista de licenciamento em 1 ou 2 semanas ou em 1 ou 2 meses. Levam anos para que ele possa ter segurança para enfrentar os casos mais complexos. Então, é como eu disse anteriormente, a demora é um somatório. E essa questão da formação técnica também é um somatório. Perfeito. Bom, para terminar o nosso bloco, nosso último bloco, eu gostaria de colocar um tema que também é guarda-chuva, ele é muito amplo, que é a questão das unidades de conservação e dos parques, das áreas protegidas, que também tem polêmicas e discrepâncias entre municípios e ente estadual, no sentido de criar áreas e não fazer regularização fundiária, de criar proteção, vamos dizer, que não são APP, são APPs de curso d'água, que não são APPs de curso d'água, que são APPs de zoneamento, quer dizer, áreas protegidas de diversas modalidades de proteção, e a propriedade em si, a propriedade dos possuidores ou dos proprietários, aqueles que têm escritura, acaba perdendo 100% de um terreno, de uma área, porquanto já tem uma proteção feita pelo Estado, já tem uma proteção às vezes feita pela legislação federal, e vem o município e coloca mais proteção, e daí no fim, o que acontece? O sujeito tem 100% da área protegida, restrita, não pode fazer nada, e nem tem aquele valor ecológico toda a área. Como é que se vai achar uma solução para esse tema? Eu sei que temos que fazer um programa só sobre isso também, porque é um tema bem polêmico e bem complexo. Muitas pessoas sofrem, Cláudio. Ao longo dos anos, você recebeu pessoas na tua sala, eu recebia na minha sala, muitos anos as pessoas dizendo o seguinte: olha, eu não posso fazer nada com o meu terreno, é o único terreninho que eu tenho, a única área que eu herdei da família. Como é que a gente vai resolver isso? Todos nós queremos preservar, proteger, e é legítimo uma lei, quando ela cria e protege. E como é que você vai destrinchar isso? Talvez voltamos à questão do diálogo entre os órgãos, entre os entes, mas é um problema grande, né, Cláudio? Acredito que as unidades de conservação têm uma importância fundamental na preservação ambiental. Nosso estado é um exemplo, né, desse modelo de unidade de conservação. Temos muitas unidades espalhadas pelo estado todo. Florianópolis, onde nós estamos hoje, tem, me parece, 10 unidades de conservação, só municipal. Ainda temos a estadual e federal aqui dentro do próprio território. Eu entendo que essa questão das áreas a serem protegidas, o que se busca, né, e quando eu estava na prefeitura acompanhei a delimitação de algumas das unidades, é que você inclua na área da unidade aqueles biomas que já estão legalmente protegidos, para evitar exatamente o conflito. Sobreposição. O conflito com o proprietário que quer aproveitar a sua área. Às vezes a pessoa tem um imóvel, diz: mas o meu imóvel não é APP. Mas ele tem uma vegetação sobre o imóvel que é estágio avançado. Ele não vai poder aproveitar, porque o estágio da vegetação, o tamanho das árvores, para quem está nos assistindo e não é da área ambiental, não permite que ele corte. Então, não sendo APP, mas a área está ocupada por uma vegetação exuberante, né? Então, a análise técnica da área a ser protegida é extremamente importante. Não se deve simplesmente: eu vou passar a delimitação da unidade aqui no lado dessa rua porque é melhor porque a rua acaba aqui. Não. Como você mesmo disse, o terreno do proprietário pode ir muito além, né? Então, eu acho que a delimitação, o cuidado da delimitação é técnico, né? Uma análise técnica
da área que se quer proteger, né? Compatibilizar a proteção ambiental com os zoneamentos do plano diretor, que o plano diretor define o uso e ocupação do solo, lá já previsto pelo Estatuto da Cidade. Então, compatibilizar o uso e ocupação do solo com base no plano diretor com as áreas que se quer proteger. Eu acho que a harmonia sairia dessa questão, desse aspecto. Bom, nós chegamos ao fim do nosso Falando de Sustentabilidade, mas nós temos muitos temas interessantíssimos, temas polêmicos, temas que vão atrair muito a atenção da nossa audiência, trazendo a você que nos assiste informação, trazendo esclarecimento a respeito de muitos temas, e esse é o objetivo do Falando de Sustentabilidade, explorar e debater muitos temas relativos a licenciamento ambiental, gestão ambiental, educação ambiental, proteção ambiental, áreas de preservação permanente, nova lei do licenciamento ambiental, tempo de análise, enfim, fiscalização, e também grandes temas relativos ao meio ambiente como um todo. Então, obrigado, Cláudio, pela sua participação, e forte abraço, até o próximo Falando de Sustentabilidade.